Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar sobre obediência a Deus. Mas não é bem esse tema, não é bem obediência a Deus, tem a ver com obediência a Deus, mas é metade obediência a Deus, metade é, as consequências disso, né? E tem gente que acha que consequência é só coisa ruim. Não. Eu falei, consequência é qualquer causa de alguma coisa, ou seja, pode ser ruim ou bom, né? Então, às vezes algumas pessoas podem ter entendido que eu falei, não. É, quais são as coisas ruins de obedecer a Deus? Não, não tem nada ruim em obedecer a Deus, ok? Bem, indo pro vídeo agora. Primeira coisa é que a gente tem que entender que a gente sempre tem que estar obedecendo a Deus, não importa a situação. E por quê? Por que você não pode só chutar o balde, né? Bem, por causa que você vai se distanciar de Deus e vai ter todas as consequências de se distanciar de Deus, né? Mas por quê, né? Além disso, por quê? Porque você só vai ganhar coisa ruim, não vai vir nada de bom. Não, mas eu vou ser, entre aspas, né, mais livre e porque eu não vou estar tendo que obedecer às regras de Deus. Tá, você pode até ser mais livre, entre aspas, porque isso não é liberdade, primeiramente. Liberdade é você controlar você mesmo e o que você está fazendo aí não, com certeza não vai ser se controlar. E só vai vir coisa ruim. Eu por mim mesmo falo que se você obedece a Deus, quando você está obedecendo a Deus, tu pode estar na pior situação que for, cara, mas é tipo um quebra-cabeça. Imagina que a vida tá tipo um quebra-cabeça que as peças foi tudo misturado. Quando você começa a obedecer a Deus, cara, tudo começa a ir bem. E eu não tô falando só no sentido de, não, tô sem problema. Não, não, claro, também, né? Você vai ficar, né, mais ou menos. Talvez você ainda tenha os problemas, mas, cara, a sua vida começa a fluir de um jeito que é o sobrenatural de Deus. Não tem outra coisa para explicar. Quando você obedece a Deus, cara, lembra aquele quebra-cabeça? Ele começa a cair, se encaixar certinho. As peças caem no lugar certo, em todas as partes. Ou seja, sua vida começa a se alinhar. Um monte de coincidência boa começa a acontecer com você, que não é coincidência, é Deus. E, cara, só você obedecendo a Deus e independente das circunstâncias que você vai conseguir experienciar isso. Eu não vou conseguir explicar tão bem aqui, mas é uma coisa anormal mesmo, anormal. E tanto que a Bíblia fala, né? Obedecer a Deus em primeiro lugar e todas as coisas lhes ou vos serão acrescentadas, eu não sei. Mas é mais ou menos isso que acontece, né? Mais ou menos não é isso que acontece na real. Como eu disse também, lembra que se você parar de obedecer a Deus, cara, não obedeça a Deus só pra você ganhar algo em troca, tá? Não tô querendo incentivar ninguém a, a obedecer a Deus só pra não acontecer coisa ruim ou pra ganhar coisa boa em troca. Você vai sim ganhar coisas boas, você vai perder coisas ruins, mas, poxa, é, é um negócio muito interesseiro, sabe? Porque a gente pensa só em Deus como, como autoridade suprema. E ele é assim a autoridade suprema. Mas, tipo, Deus também tem sentimentos, cara. Deus, ele. Tanto que Jesus chorou. Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Jesus chorou. Ou seja, aí quando você busca a Deus só por causa que você quer ganhar alguma coisa dele, você tá sendo interesseiro. E você deixa Deus magoado, sim, cara. Deus não gosta. Não que mágoa de guardar mágoa, né? Porque Deus ele não guarda ódio de ninguém. Se você pedir perdão, ele vai te perdoar. Mas, pô, você tá sendo interesseiro, então não pense assim. E é muito triste pensar que alguém que morreu na cruz, sofreu chicotada por causa de nós, sofreu. Nossa, isso não é a ponta do iceberg.
ele sofreu tanto por causa da gente, não só fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente, nessas três esferas aí, ele sofreu, não dá nem pra descrever. Porque imagina, você tá na cruz, primeiro que seus amigos te abandonam, que todos os discípulos dele saíram de perto de Jesus. E Jesus mesmo falou que eles eram amigos dele. Ele fala lá na Bíblia, vocês não são mais servos, mas sim amigos. Ou seja, ele sofreu abandono dos amigos. Na cruz, lembra aquela frase famosa que fala Eli, Eli, sama labactane, alguma coisa assim. Não sei se está certo. Ou seja, significa meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus fala lá na cruz isso aí porque ele não falou aquilo pra ser um teatro, aquilo não era uma encenação, aquilo era real. Deus tinha realmente, pelo menos só naquele momento, tinha abandonado Jesus, cara. Porque lembra que Jesus pagou pelos nossos pecados? Deus não estava vendo Jesus ali, aquela pessoa perfeita, sem pecado. Ele estava vendo uma bola de pecado. Que Jesus ele pegou nossos pecados para si, entende? Ou seja, Deus naquele momento abandonou Jesus, ou seja, ele teve peso emocional, espiritual e físico, né, por tudo que ele sofreu. E pô, tu pensar que uma pessoa que sofreu tanto por você assim, não pessoa literalmente, né, Deus, um Deus que sofreu tanto por você, você vai lá e busca ele só para ganhar alguma coisa, não vale nada do que ele fez na cruz, não vale nada. E eu tenho certeza que na sua vida já deve ter acontecido umas coincidências que você sabe que foi Deus, que ele te ajudou bastante. Deus ele tá sempre me ajudando. E não só eu, como todo mundo. Cara, não, ele é um Deus incrível. Quando você experiencia Deus de verdade, você começa a parar de buscar Deus só para não ir pro inferno e para ganhar coisa, né? Enfim, qualquer outro motivo assim que seja um motivo ruim, para verdadeiramente porque você ama ele, porque você gosta de Deus, porque pô, não tem como você não gostar de um Deus desse, cara. Um Deus que te ama tanto, só que é o melhor para você e mesmo quando você erra, mesmo quando você faz tudo de errado, ele ainda te perdoa. Por que que você vai continuar nisso? Um Deus que te ama tanto, tu vai sacanear ele, pô. Quer dizer, não literalmente que você não consegue surpreender Deus ou trair Deus de alguma forma. Quer dizer, trair você consegue, né? Tipo, parar de falar com ele e buscar a presença dele, né? Mas enfim, vocês entenderam. É, pô, então obedece a Deus, cara. Quando você apenas comece a ler a Bíblia e orar todo dia, não com uma forma de obrigação, mas começa com isso, porque, cara, se essa criança está falando isso, que ele não é melhor que eu, imagina eu, né? Imagina, não no sentido de melhor, mas eu também posso experienciar Deus dessa forma. Então não se contente com com uma relação ruim com Deus. Não se contente com isso. Na verdade, você tem que se inconformar com isso, entende? Então, verdadeiramente, vai lá e comece a experienciar Deus. Começa aqui. Vai ser uma coisa absurdamente incrível. Se eu conseguir, eu não sou melhor que ninguém. Sou um pecador igual a todo mundo. Você também consegue. E você, quando você experiencia Deus, você vai obedecer a Deus com gosto ainda. Você vai gostar de obedecer a Deus. E é uma sensação incrível isso também. Você, tipo, além da sensação boa de obedecer a Deus em si, né? A sensação de recusar o pecado e se entregar a Deus é incrível. Tipo, nossa, não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Você tem que viver isso. Então começa a se aproximar de Deus, lendo a Bíblia, orando todo dia. O quanto antes você puder, né? Eu tô falando tanto começar quanto em uma rotina mesmo. E, começa a experienciar Deus, cara. Tu vai ver coisas incríveis, tu vai. E não. Na verdade, tira essa parte de coisas incríveis, não no sentido que você não vai acontecer isso, mas tipo
olhe para dentro de como você mesmo vai mudar, como sua vida vai ficar mais alegre, você vai ver as coisas de um ponto de vista mais feliz, porque tudo vai estar mais feliz porque você está com Deus, porque você foi criado para isso. Quando você tá no lugar certo, as coisas todas estão certas. Então não tem como nada estar errado, mesmo as circunstâncias estando ruins. Por isso que vem a paz e a felicidade, né? Porque porque quando você tá em Deus, você já tá em tudo que você precisa. Independente das circunstâncias, você não vai ligar porque você já tá no lugar certo. Então se aproxime de Deus e obedeça a Ele. Obedeça a Ele, mesmo que pareça sem sentido naquela hora. O Deus é onisciente. Ele vê o futuro, ele vê tudo. Mesmo que pareça sentido para você, a sabedoria de Deus é mais sábio que tem uma frase assim na Bíblia que fala: a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Ou seja, até o que parece loucura pra gente aqui, de Deus, é muito mais sábio que a nossa sabedoria, entende? E bem, foi esse o vídeo. Fiquem com Deus. Comentem, compartilhem, se inscrevam para essa mensagem estar chegando para mais pessoas. E tchau.